Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio, estou de volta para a gente continuar meditando na Palavra de Deus. Chegamos no capítulo 11 do livro de Josué, capítulo 11, parte 1, episódio de número 909, 11ª temporada. Que bom que você está aí, como Deus tem trabalhado grandemente através desse trabalho, alcançado tantas vidas, muita gente sendo transformada, renovada, fortalecida pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem essa capacidade. Quando nós se enchemos dela, o nosso interior vai sendo transformado e isso vai refletindo no nosso exterior também, em nossos pensamentos, depois em nossas ações, comportamentos. E é isso, muito importante um tempinho para se debruçar sobre a palavra de Deus. A gente escuta tanta gente no Instagram, na internet. Eu não escuto muita gente, mas eu falo de forma generalista da grande maioria, que escuta tanto que os outros têm a dizer sobre a Bíblia. Mas e a gente? Estamos lendo, refletindo, pensando o texto, o contexto? É importante, tá bom? Deus abençoe grandemente sua vida. Fica aí até o finalzinho que o Senhor vai abençoar você grandemente através da palavra dele. Leia o capítulo 11, pois vem para cá refletir comigo na palavra de Deus. Aqui ocorre uma outra confederação de reis contra Israel, vai se formando aqui. E uma no sul ela foi destruída, outra no norte estava sendo formada. E uma formidável foi dispersa. Outra se reúne. 4 reis são mencionados. E provavelmente uma dúzia de outros entre os mencionados no capítulo seguinte estão associados a eles. Eles reúnem todo o poder de combate da metade norte da Palestina naquela época. E como a terra era então muito populosa, a guerra era a forma de ocupação mais comum. Várias cidades, elas também eram fortificadas. Vários exércitos eram fortes em carros de guerra, cavalos, e havia se posicionado na grande planície de Jezreel, onde a cavalaria poderia operar com facilidade, e parecia que a perspectiva para Israel era realmente muito sombria. Uma nação de escravos fugitivos atacando um povo fenício de relativa e vasta riqueza, empreendedorismo, civilização e número. Que chance de sucesso havia? Mas eles se unem apenas para a sua destruição mais fácil. Encorajados por Deus, atacando repentinamente, o terrível impacto do ataque de Israel foi irresistível. E essa batalha levou imediatamente à fácil conquista de toda essa metade do reino por Israel. Tomemos essa história como um exemplo de como os guerreiros de Deus sempre têm muitos adversários. E observem que as probabilidades naturais estão sempre contra o povo de Deus. A história sagrada, ela é pouco mais que uma lista de conflitos de um tipo, de outro, travados invariavelmente contra grandes adversidades, mas invariavelmente seguidos de vitória. As chances não eram muitas a favor de Israel. Escapar do Egito, tomar Jericó, vencer ali, conquistar uma vitória aqui. Não foi diferente no caso de Jefité, de Débora, de Gideão. Quem se atreveria a descrever Davi como tendo uma única chance em seu conflito com Golias?
Quão patético é o relato de Elias sobre as probabilidades contra ele em sua luta pela verdade. Os profetas de Baal, os profetas de Astarote são centenas, apoiados por todo o poder da corte e pela perversidade do povo. Mas estou sozinho e procuram tirar minha vida. As probabilidades estavam fortemente contra Daniel, contra seus 3 amigos, digamos, de 10.000 para 1. Nem Esdras, nem Neemias sentiram que tinha algo próximo a uma chance justa. E o menino de Belém tinha todas as superstições, vícios, preconceitos do mundo contra a sua causa. O apóstolo dos gentios tinha todas as filosofias, religiões e fraquezas dos homens contra si e o seu evangelho simples. Um grande teólogo dos primeiros séculos lamentou ser Atanásio contra o mundo. Lutero tinha a igreja e o Estado de toda a Europa contra si. Todo missionário, uma terra incrédula, todo filântropo que busca eliminar abusos teve a mesma experiência. A igreja hoje às vezes se considera quase invencível pela ciência, pelo secularismo, pela preocupação dos homens com seus cuidados necessários, pela lentidão do coração humano em adotar um princípio de vida mais elevado. Cada cristão encontra tais fraquezas e perversidades dentro de si e tais obstáculos externos que muitas vezes parece impossível manter-se firme, muito menos progredir. Não se surpreenda se parte do campo que lhe foi designada e nela as probabilidades estiverem totalmente, absolutamente contra você. Ele sempre se opõe ao povo de Deus e aos filhos de Deus, mas observem, em segundo lugar, embora as probabilidades estejam todas contra eles, as forças vencedoras estão a seu favor. As forças internas estão a seu favor. O coração faz o herói. Deus infunde tal energia de propósito, confiança e abnegação que estas intensificam a força natural 100 vezes. O bem é a coisa mais forte e resistente sob o céu. O mal, covarde e envergonhado em sua presença. Dever, paz, esperança, memórias afetuosas, autoestima, o sorriso de Deus. Essas são forças que o mundo jamais poderá igualar e que operam na direção da vitória. As forças externas também estão ao seu favor. A orientação divina é concedida, a providência os auxilia e concomitantemente aos seus esforços, os esforços de Deus são empregados. Quando Deus trava suas batalhas de misericórdia, não há inimigo capaz de resistir. E assim, meus queridos, enquanto o mundo aparenta ter, a igreja tem, na realidade, um peso preponderante a seu favor. Lutem, pois aqueles que estão convosco são muito mais numerosos do que aqueles que estão com eles. O mandamento de Deus é a fidelidade do homem. Josué 11,15 diz assim: conforme o Senhor havia ordenado a seu servo Moisés, também Moisés ordenou a Josué, e ele obedeceu fielmente a todas as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. O mandamento de Deus é permanente. O mandamento dado a Moisés foi transmitido a Josué. A vontade de Deus é imutável, o que é certo eternamente. Não devemos considerar as leis de Deus obsoletas por serem antigas. Os preceitos da Bíblia não são menos vinculativos para nós por serem antigos. Salmo 119, verso 160, Isaías capítulo 40, verso 8. Contudo, o que Deus ordena em relação a certas circunstâncias será modificado se essas circunstâncias forem alteradas. Depois,
O mandamento maior que vem depois exonera da observância dos detalhes de um mandamento menor quando estes são, por sua natureza, preparatórios. Entenda, para o maior. Assim, a lei cristã maior do amor nos liberta da lei preparatória mais restrita das ordenanças. Romanos 13:10. O amor não faz o mal ao próximo. Portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. A fidelidade a Deus, ela consiste em servi-lo em obediência a tudo que Ele nos ordena. A fidelidade é demonstrada na devoção a Deus. Moisés e Josué se consideravam servos de Deus. O cristão não deve viver para si mesmo, mas para Cristo. Romanos 14:8. Essa devoção ela deve ser exercida em serviço ativo, crença. Atos de adoração apenas não satisfarão a Deus. Nós somos chamados a fazer a sua vontade, Mateus capítulo 7, verso 24 ao 27. O serviço fiel é o serviço obediente. Não devemos simplesmente trabalhar para Deus, mas trabalhar para Deus à sua maneira, fazendo a sua vontade e cumprindo os seus mandamentos. A vontade própria ela é fatal para o mérito do serviço mais zeloso. Grande parte do nosso serviço mais devotado ele é gasto servindo a Deus, segundo a nossa própria vontade, em vez de simplesmente fazer a sua vontade. Salmo 48, João 6:38. A fidelidade perfeita ela exige obediência em todas as coisas. Somos tentados a escolher nossos mandamentos favoritos para obedecer e a negligenciar outros. Alguns não são óbvios, devemos procurá-los. Alguns são difíceis, devemos buscar força especial para cumpri-los. Alguns são perigosos, devemos ser corajosos e firmes diante deles. Alguns são desagradáveis, devemos sacrificar nossos sentimentos à vontade de Deus. A fidelidade perfeita, ela nos fará empenhar para garantir o cumprimento dos mandamentos de Deus por outros quando não pudermos realizá-los por nós mesmos. Moisés, ele transmitiu o mandamento a Josué. Devemos pensar mais na execução da obra do que na honra do agente. O ciúme às vezes nos leva a recusar simpatia por uma boa obra se não pudermos realizar nós mesmos. E aí tem a graça justificadora de Deus em Cristo, que não nos livra da obrigação da fidelidade perfeita. Nenhum homem é perfeitamente fiel. Como cristãos, somos aceitos por Deus, não por causa de nossa fidelidade, mas por causa de Cristo e pela misericórdia de Deus. Mas o recebimento da graça perdoadora de Deus traz sobre nós a obrigação maior de sermos fiéis a Ele no futuro. Romanos 6:1. E a liberdade do Evangelho, ela não nos exonera do dever de fidelidade. Somos libertos da escravidão, da letra da lei, para que possamos obedecer ao seu Espírito. Somos libertos da servidão legal do medo para que possamos servir melhor na doce impiedade do amor. Romanos 8, 3 e 4. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. E verso 4 de Romanos ainda 8. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Diante de muitos adversários, o povo de Deus aprende que a vitória não depende das probabilidades humanas, mas da fidelidade ao Senhor.
Assim como Josué permaneceu firme no mandamento recebido, também nós somos chamados a confiar no poder de Deus e a viver em obediência, certos de que aquele que ordena também sustenta e conduz à vitória. Se Deus está conosco, por que temer as forças que parecem maiores que nós? E se conhecemos a vontade de Deus, não deveríamos buscá-la, obedecê-la com fidelidade em todas as coisas? Pense em tudo isso. Você tem um local calmo e tranquilo para a gente falar com Deus agora? Oh, louvado seja o nome maravilhoso de Jesus. Feche a porta, feche os olhos, desligue todos os barulhos externos e internos e vamos entrar na presença de Deus. Aleluia! Oh, louvado seja, bendito, maravilhoso, poderoso, grandioso, Salvador da nossa alma. Fortalece nosso coração. Quando os adversários parecem muitos e as probabilidades parecem contrárias, dá-nos fé para confiar no teu poder, humildade para obedecer à tua vontade, que possamos servir-te com fidelidade, não segundo nossos desejos, mas segundo o teu propósito, vivendo pelo Espírito, refletindo o amor que cumpre a tua lei. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Já é demais, obrigado pela sua audiência e paciência. Como Deus é bom o tempo todo com a gente. Obrigado pela companhia. Eu volto no próximo episódio para continuar meditando na poderosa palavra de Deus. Um abraço, até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.